Oi, gente, tá tudo bem com vocês? Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Estamos aqui juntos mais uma vez para bater um papinho. Antes de iniciar esse nosso vídeo, mais uma vez sobre a vontade, sobre o desejo, o equilíbrio e tudo mais, gostaria de falar duas coisinhas, né? Eu estou com essa camiseta aqui, né, do Novembro Negro, que foi um presente muito bem dado de um grande amigo, de um grande parceiro que eu tive a honra de conhecer no ano passado, enquanto estive em Salvador, lá na Bahia, durante as minhas férias, né, que é o Bira Jackson, aquele cara que toca lá na banda Olodum. Eu tive a honra de estar com ele, de ter o início de uma amizade, e nós nos falamos até hoje, e nós fomos presenteados com algumas camisetas, né? Tanto essa minha como a da minha esposa, que também é um pouquinho diferente dessa. Então, ainda encerrando o assunto, né, do mês de novembro, que é o mês da consciência e da valorização dos direitos humanos, é bem interessante. Outra coisa, dia 1º de dezembro, foi na sexta-feira, foi aniversário de morte desse cara aqui, ó. Eu estou lendo a vida dele, essa obra é muito interessante, eu recomendo. É um cara que estava muito à frente do seu tempo, Alex Crowley. Muito interessante mesmo que o senhor Crowley traz, né, de diversos pontos. Eu já falei aqui de várias formas sobre isso, sobre como que ele influenciou esse meu pensamento sobre o poder da vontade e tudo mais. Então, eu recomendo a leitura desse livro. E olha, gente, bom, mas vamos lá para a questão do nosso vídeo de hoje, mais uma vez falando sobre o poder da vontade. E o que seria isso, né? Mas hoje eu vou falar do ponto de vista, mais uma vez, da vontade versus desejo, ou vontade versus realização. Mas antes disso, eu gostaria de falar que vontade é a manifestação, nesse plano existencial ao qual nós estamos, do nosso eu superior. Quando eu descubro e quando eu principalmente realizo, alcanço a minha verdadeira vontade, eu estou realizando um contato diretamente com aquilo que eu realmente sou, com o meu eu superior como um todo, certo? E uma outra coisa interessante também, a vontade, às vezes, ela entra em conflito com o desejo, porque o desejo ele é temporal, a vontade é atemporal. O desejo, ele pode ser daquele instante, daquele momento, daquela forma. Um exemplo, né? Você pode ter um desejo de comer determinado tipo de lanche, de comida, de experimentar um certo perfume, de ficar com uma certa pessoa. Isso às vezes é temporal, porque passa. Você realiza aquilo ali, você sacia a sua necessidade, você faz aquela experiência, você tem aquela experiência, você tem aquela vivência e depois passa. Ou seja, em outras palavras, o desejo está conectado ao nosso ego. A realização, a saciedade direta de uma necessidade que nós temos naquele instante, naquele momento temporal. Está limitado ao tempo e espaço. Mas o desejo não é inimigo da vontade, de uma forma em geral, e nem a vontade é adversária do desejo. Porque se eu classificar o desejo como algo primitivo, como algo errado, como algo pecaminoso, eu vou deixar essa esfera da espiritualidade e vou entrar no mundo da religiosidade, do aquário da religião. E não é isso que nós queremos mais. Legal? Joia? Mas então, a vontade, ela é a manifestação do nosso eu superior. Ela está ligada àquilo que nós somos e a vontade é atemporal. Quando eu realizo a vontade, eu pego a minha vontade do mundo das ideias, do mundo astral, das outras esferas existenciais e trago ela para a nossa esfera aqui da nossa existência atual, desse plano físico ao qual nós estamos convivendo nesse momento. É como se fosse um arquiteto. O arquiteto, ele tem uma conexão, ele tem uma ideia, ele tem um pensamento para fazer um determinado imóvel e de uma decoração dos seus espaços. Aonde que ele coloca aquele pensamento? Ele pega no mundo das ideias, coloca no papel, ou hoje em dia, né? Coloca lá no CorelDRAW. Não sei se é esse ainda o tipo de programa de computador que é usado, mas no papel, lá na prancheta. Faz com as suas mãos, coloca a ideia em um plano,
de 1D. E depois aquilo ali que foi colocado num plano de 1D é transferido para um outro plano, das 4 dimensões, ou seja, a realização. A mesma coisa é o machista, a mesma coisa é a pessoa que trabalha com a espiritualidade. Conecta com o plano superior, traz a existência nessa existência em que nós estamos agora, no plano físico. Conecta com o plano astral, com os diferentes planos astrais, conecta com o seu eu superior, ou com o eu superior das outras pessoas, e traz aquela energia e ela se materializa aqui nesse nosso plano existencial que nós estamos. Aí que entra a questão importante do equilíbrio entre o desejo e a vontade. Quando eu tenho esse equilíbrio do desejo e da vontade, as coisas caminham. As coisas acontecem com mais facilidade. Eu não posso ignorar o meu ego, não posso ignorar os meus desejos, não posso ignorar os meus impulsos físicos, né, primários, mas eu tenho que equilibrá-lo com a minha vontade, com a minha razão, com a minha missão de vida, certo? Ok? É como se a vontade fosse a ideia, o projeto só fosse a organização dessa ideia e realizar, colocar esse projeto para frente fosse a realização, ok? Grande abraço, paz, luz e prosperidade a todos, mais uma vez. Até a próxima, gente.